Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamurupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yogacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha. Rama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindayi Tulasi Deviyai Priyayi Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Astotra Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência então à leitura do Gopi Gita, verso 14. Suratavardhanam shokanashanam swaritavenuna sustuchumbitam itararagavi smaranam nrinam vitaraviranaste dharamritam. Ó herói, o néctar dos seus lábios aumenta o prazer dos encontros amorosos e elimina todo o sofrimento causado pela separação de você. Seus lábios nectários são beijados apaixonadamente pela sua flauta, e elas causam, eles causam a todos os seres humanos que bebem este néctar, mesmo que seja uma vez apenas, a se esquecer de tudo, e de todos os seus apegos. Ó herói, por favor, faça com que nós bebemos o néctar dos seus lábios. Então agora nesse verso os gopis vão glorificar os lábios de Krishna. E elas têm, na verdade, ciúmes da flauta de Krishna. Quem já leu o Venu Gita sabe disso, que as gopis elas ficam vendo como Krishna beija. Para elas é um beijo, Quando Krishna toca os lábios dele na flauta para tocá-la, as gopis ficam morrendo de ciúmes, morrendo de inveja, porque elas queriam estar ali, na posição daquela flauta, sendo beijadas constantemente por Krishna. Então as gopis dizem, os seus lábios, eles são como néctar, e quem bebe desse néctar se esquece de todos os seus apegos materiais e tem todos os seus sofrimentos eliminados. E que sofrimento é esse?
é o sofrimento de estar separado de Krishna, de não estar com Ele. Esse é o maior de todos os sofrimentos. Então vamos ouvir então o comentário de Srila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. Todas as palavras neste verso têm um profundo significado, com 2 significados específicos, né, da palavra Adharamritam, ou seja, os seus lábios, Adhara, eles eliminam a morte, Amrita, e o néctar, né, Amrita, dos seus lábios. Os seus lábios têm qualidades maravilhosas. Então as gopis dizem tudo isso para Krishna. Eles são nectários. E o suco deles é também nectário. O suco dos lábios, no caso, seria a saliva de Krishna. Por favor, nos dê esse néctar. Embora você tenha nos deixado aqui sozinhas, né, e nós estamos morrendo, quando nós nos lembramos do néctar dos seus lábios, o nosso desejo por Surata aumenta. Surata se refere a um estado exaltado de prema, no qual as gopis desejam se encontrar intimamente com Krishna. Prema Vishesha Maya Sambhoga Icha. Elas desejam um encontro cheios de kama. Como explicado anteriormente, Su significa de maneira especial, Irata significa se misturando. Então, Surata se refere a Krishna e as gopis se encontrando, né, de maneira especial e desfrutando um grande prazer. E nesse encontro, a Adharamrita de Krishna aumenta este prazer a um grau muito superlativo. A respeito da palavra Surata, eu não posso explicar mais do que isso. Eu deixei praticamente tudo de maneira oculta, Gurudeva diz. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele diz que as gopis, elas chamam Krishna de Dhanvantari, ou seja, a encarnação de Krishna que trouxe para o mundo a linha de medicina conhecida como Ayurveda. Então, elas dizem, ó Dhanvantari, estamos buscando por um remédio que poderá curar a nossa doença de Kama, né, da qual nós estamos morrendo ou padecendo. E nós agora viemos até você, porque você sabe que você é o melhor de todos os médicos. Por favor, nos dê esta medicina específica que pode nos salvar. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que Surata Vardhana significa aquilo que aumenta Surata. Vardhana significa aumentar. Suponhamos que alguém tenha uma doença e o médico a proibiu de comer um alimento específico. O médico, então, diria para ela, não coma tamarindo. No entanto, quando aquela pessoa doente vê um tamarindo, ela não consegue resistir e, como resultado, a sua doença apenas piora. Da mesma forma, as gopis, elas buscam Krishna, né, para que ele lhes dê o quê? Um remédio que possa curar a doença de Kama. No entanto, enquanto isso, né, elas também estão dizendo que este remédio poderia, na verdade, aumentar a doença delas. Né? Porque Krishna é a causa desse Kama. E se elas quiserem baixar esse Kama, que elas aqui consideram uma doença, elas não podem se encontrar com ele. Então, ao se encontrarem com ele, e elas sabem que elas não podem se encontrar com ele, senão a coisa fica pior.
mas ainda assim elas não conseguem se controlar e elas vão se encontrar com ele e assim essa doença aumenta. Shoka Nashanam significa aquilo que destrói as misérias, Shoka, né? Lamentações, Nashanam é destruir. As Gopis dizem que toda a infelicidade delas será destruída pela Adharamrita de Krishna. Como? O sabor da Adharamrita dele é tão nectário que irá fazer com que elas se esqueçam de absolutamente tudo. Quando o paciente está sofrendo muito e uma operação deve ser feita, uma cirurgia deve ser feita, o seu médico deve dar uma injeção com morfina e com anestesia, para evitar que ela sinta dor. Então, sob a influência dessa anestesia, o paciente ele fica inconsciente, né, e não sente dor. Da mesma forma, as Gopis dizem, bebendo esse néctar dos seus lábios, faz com que nós nos esqueçamos de tudo mais, incluindo nosso próprio corpo e os nossos sentidos e todo o mundo ao nosso redor. Assim, todo o nosso sofrimento vai embora. Mas, como vocês serão capazes de conseguir esse néctar de mim? Krishna pergunta. Ele é muito precioso. Eu posso distribuir ele para vocês. Apenas se vocês estiverem capazes de pagar um preço muito alto. Né? Forem capazes de pagar um preço muito alto. Então as Gopis respondem, não há qualquer razão para você falar assim com a gente. Né? Você é heróico quando você dá em caridade. Perto de alguém que está morrendo, deve haver compaixão. Por aquele que sabe que aquela pessoa não quer mais nada além da ajuda dela. Você é como um doador. E você está nos observando morrer. Você tem o remédio que pode nos salvar. E você pode nos dá-lo de graça. Swarita Venuna. Krishna, ele preenche a sua flauta com a sua Adharamrita. Isso cria swara, né? Ou nada. Seria o que? A vibração sonora, swara. E, portanto, o som da flauta é chamado de Venunada. Toda palavra contém um som, uma vibração. Né? E a palavra Klim é, então, o som que emana da flauta, né, de Krishna através dos seus lábios. Esse som não é diferente da Adharamrita de Krishna. E quando esse som emana da flauta, né, o néctar dos lábios de Krishna passam através da flauta e podem ser ouvidos como Venunada. Então não é apenas um som da flauta que Krishna toca. Tá? A flauta está, na verdade, transmitindo algo que vem de Krishna. Um som que vem de Krishna. É por isso que as Gopis dizem, Swarita Venuna. O néctar dos seus lábios vem através do som da sua flauta de bambu. A flauta, ela é masculina, né? O que demonstra que até mesmo as personalidades masculinas não querem saborear, até eles querem saborear este néctar. O que dizer então das femininas? Essa flauta é apenas um pedaço de bambu e ela é masculina, né? E não tem qualquer consciência. Ainda assim, ela tenta beijar os seus lábios, né, e nunca quer deixá-los. Esse é o devaneio das Gopis. Então Krishna, ele poderia dizer para as Gopis o seguinte: se uma mulher contraiu uma doença de cama, né,
contraiu a doença de cama, ela deve evitar, né, uma dieta que seja desfavorável para a sua condição, né? Os seus apegos à riqueza, marido, filhos, irmãs, filhas e outros parentes. Abandone todos eles. Então, eu poderei dar para você aquilo que você deseja. E as gopis respondem: primeiro nos dê a sua Adaramrita, que nos fará sermos capazes de abandonar todos esses apegos. O néctar dos seus lábios tem uma qualidade extraordinária, que qualquer um que a beba, qualquer um, seja ele homem ou mulher, faz com que os seus apegos desapareçam. Itararaga vismaranam nrinam. Nrinam significa ser humano. Então as gopis dizem: todos aqueles que saborearam ou provaram deste néctar, ambos, homens ou mulheres, se esqueceram completamente de seus apegos materiais e pensam: eu preciso beber o néctar dos lábios de Krishna de novo. Então, não existe nenhuma necessidade para você se preocupar com qualquer má dieta que você venha a ter que evitar. Este Adaramrita não é apenas um excelente remédio, ele também remove a inclinação para qualquer tipo de ser humano, para qualquer tipo de má dieta, né, ou dieta desfavorável. Então ele vai tirar aquele desejo que você tem de comer coisas que te fazem mal e não são favoráveis para o tratamento. Muito bem. Nós compreendemos que nós contraímos então essa doença de novo, e por essa razão nós viemos até você para receber este remédio, porque você é tão capaz, porque você é tão misericordioso quando se refere a fazer caridade. Nós acreditamos que você irá nos conceder este néctar simplesmente para nos proteger. Então, o comentário de Srila Jiva Goswami é praticamente o mesmo de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Não existe aqui uma especialidade, no entanto, da maneira como ele explica as palavras Itararaga Vismaranam, com referência ao saborear, né, ao desejo de saborear os objetos dos sentidos neste mundo. Nessa conexão, nós encontramos a referência na oração de Vritrasura, no Srimad Bhagavatam 6.11.25. Nanaka prishtam nacha paramistyam na sarvabhaumam narasadhipatyam na yoga siddhir apunarbhavam va samanja sattva virahaya kankshe. Vritrasura, ele ora dizendo: eu não tenho desejos por alcançar o Swarga, nem mesmo desejo alcançar o planeta de Dhruva Maharaj, ou a sua posição como rei. Tampouco tenho o desejo de conquistar o posto de Brahma, né, mesmo que ele tenha um enorme poder. E além disso, eu não estou interessado em alcançar a liberação, né, o fim dos nascimentos e mortes. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada além do serviço, né, a você, feito com corpo, mente, né, e palavras. As gopis têm um entendimento similar a esse. Aqueles que tomaram este remédio do néctar dos seus lábios podem facilmente se esquecer de seus pais, mães, maridos, esposas e de tudo mais que existe nesse mundo. Eles podem facilmente se esquecer de Swarga Loka ou de Brahma Loka e de tudo mais que possa incluir a liberação impessoal, Mukti.
O néctar dos lábios de Krishna emana através da sua flauta, então entra no ouvido daquele que ouve. O ouvido então se torna como uma língua, saboreando este néctar. E aí aquele que ouve é capaz de se esquecer de tudo que é mundano. O quão mais é abençoado aquele que diretamente pode saborear o néctar dos lábios de Krishna. Aquele que não tem boa fortuna, né, mas apenas ouve este néctar, ainda assim é muito afortunado. Além disso, se você não pode ouvir o som da flauta de Krishna, você poderá ser capaz de ouvir sobre os seus passatempos. Essa pessoa também é muito afortunada. As gopis, elas ouvem a melodia da flauta de Krishna, né, e outros, como, por exemplo, as corças, os pássaros cucos, também podem ouvir. Quando os pavões ouvem a flauta, eles simplesmente param de fazer o que estavam fazendo e começam a dançar. E aqueles que veem esses passatempos também podem se libertar de todo apego material e perdem o interesse por qualquer outro assunto. As corças, os cucos são de fato muito afortunados, mas o mais afortunado de todos são as gopis, que diretamente podem saborear a Adharamrita original de Krishna. As corças e os cucos não podem saborear este Adharamrita diretamente, mas eles podem apenas ouvir a canção da flauta de Krishna. E existem ainda outros que podem ouvir apenas sobre os passatempos de Krishna, mas não podem ouvir a flauta. Eles ouvem que Krishna está tocando a sua flauta e que todos os seres humanos, animais, pássaros e qualquer criatura de Vrindavana estão ouvindo esta canção da flauta. Como resultado de ouvir esses passatempos, essas pessoas também desenvolvem o desejo de ouvir a canção da flauta. Eles certamente abandonarão todo o desejo por desfrutar das formas e qualidades deste mundo material. Eles jamais desejarão alcançar o Swarga, que são os planetas celestiais, ou até mesmo a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Aqui no caso somos nós. Nós não temos a possibilidade de ouvir a flauta de Krishna ainda. No entanto, ouvimos sobre os seus passatempos e da maneira como ele toca a sua flauta. E esse ouvir desses passatempos vai nos ajudando também a perder o apego pelo mundo material e o desejo por alcançar metas que não têm qualquer relação com o serviço direto a Krishna. Tá? Então as gopis dizem: o néctar dos seus lábios é tão maravilhoso que ninguém pode nos criticar por desejar saboreá-lo. Não são apenas as mulheres de Vrindavana que estão atraídas por esse néctar, né? Até mesmo um pedaço de bambu seco e masculino, chamado Venu, também deseja isso. Se uma flauta de bambu seco não pode abandonar este desejo, que dirá nós, as gopis falam. O néctar dos lábios de Krishna não é facilmente obtido. Devotos comuns não podem tê-lo, enquanto os associados de Krishna podem ter ele através da sua Mahaprasada, como por exemplo os remanentes da noz de Betel que Krishna mastiga. Ele saboreia a noz de Betel, então na forma de seus remanentes ele distribui a sua Adharamrita. Tá? Krishna, por exemplo, saboreia puri, arroz, dal, pakora e outras preparações. Então os seus remanentes são distribuídos como Mahaprasada. Esses remanentes também são chamados de Adharamrita. Apenas os devotos avançados, rasikas, podem compreender o que é
esta Mahaprasada de Krishna como Adharamrita. Um devoto comum pode certamente pensar desta maneira, mas ele não pode compreender. Ele pode estar consciente de que a Mahaprasada, de que isso é Mahaprasada, mas apenas um devoto avançado pode, na verdade, saborear de maneira transcendental esta Mahaprasada. Então tem uma diferença muito grande entre um devoto comum que não tem ainda, de fato, a sua devoção amadurecida, manifestada plenamente, né? Quando ele toma Mahaprasada, ele vai ter uma experiência X com aquilo, limitada de acordo com a visão dele. Já um devoto que é um Rasika, um Mahabhagavata, quando ele come ou toma Mahaprasada, automaticamente ele tem uma experiência direta, né, de Krishna, tá? Ou do Adharamrita de Krishna. No 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, o 10º canto do Śrīmad Bhagavatam é rasa própria, é propriamente rasa, né? Ou é a própria raça. Ele é diretamente Mahabhava e Rasaraja, ou seja, ele é diretamente Srimati Radhika e Krishna. Se, após honrar Mahaprasada, nós queremos tocar o Śrīmad Bhagavatam, né, que é o próprio coração de Krishna, devemos primeiro lavar as nossas mãos. Mas essa regra é apenas para devotos que estão praticando neste mundo. Isso não aplica-se para os associados de Krishna em Goloka Vrindavana. Tá? Ambos, Krishna, o livro de Krishna e os passatempos nectários narrados ali são Mahaprasada e são o próprio Krishna. Tá? Mas aqui no mundo material existe uma diferença. Então você não pode simplesmente pegar uma comida que foi oferecida, que é Mahaprasada, e encostar no Śrīmad Bhagavatam, aqui nesse mundo. Você vai ter que lavar a tua mão antes de você fazer isso. Principalmente porque se você estiver comendo, essa Mahaprasada estará misturada com a tua saliva, e ela estará, vamos dizer assim, contaminada da tua saliva. Tá? Isso é uma coisa muito importante, que aqui no Ocidente os devotos não pensam e não consideram. Tá? Que é, quando estiver comendo, não pode encostar a mão em absolutamente nada. Mesmo que você esteja comendo de colher, tá? Você não pode encostar a sua mão em nada, porque a sua mão está contaminada da sua saliva. Então, é muito comum aqui no Ocidente você ver os devotos comem, né, limpam a mão na calça, ou no sari, ou no dhoti, e começam depois a pegar em tudo que é coisa. Pega na japa, pega no celular, né, enfim, faz tudo normalmente como se a mão não tivesse contaminada com a própria saliva. E essa saliva, né, ela está carregada do quê? Das suas ofensas, dos seus pecados, né, do seu humor de apegos materiais. E aí você vai encostar ela na sua japamala, isso é uma ofensa. Você vai encostar ela de novo na travessa onde tem a Mahaprasada, para distribuir para os outros devotos. Você vai estar compartilhando o seu remanente com os demais. Isso é ofensa. Tá? Então, muito cuidado na hora de honrar a prashada. Mantenha a tua mão direita, né? Porque você deve comer com a mão direita. Os canhotos têm que se esforçar para comer com a mão direita também. E não use a mão para mais nada. Terminou de comer, leva o prato até o local apropriado, deixa o seu prato, lava a sua mão, lava a sua boca, volte até o local onde você tomou prashada, limpe aquele local. Né? Muita gente esquece também de limpar aonde comeu, tanto na mesa quanto no chão. E isso é algo assim inaceitável. Tá? Na Índia, dentro da cultura védica, você terminar de tomar prashada e não limpar o local aonde você comeu, isso é uma coisa assim, vamos dizer, quase barbárica, entendeu? Assim, incivilizada. Tá? Então fiquem atentos a isso.
Tá? Isso é o mínimo que a gente pode fazer aqui nesse mundo, manter essa higiene espiritual, vamos dizer assim, né? Ou nem espiritual, essa higiene, né, sutil, né? Para que a gente possa evitar que cometamos ofensas, né? E também criamos um ambiente ali sujo, né? Então, principalmente as pessoas que gostam de comer em mesas que tem pano, né? Mesas cobertas de pano, de toalhas, né? Na Índia isso não existe, porque você vai ter que trocar aquele pano toda vez que você comeu uma refeição, porque o pano ele vai se contaminar por inteiro, não tem como você limpar só onde você comeu. Então o ideal é o quê? É manter a mesa sem panos, tá? Ou que seja uma toalha de plástico por cima, porque aí o plástico você consegue limpar só aquele pedaço onde você comeu, porque ele não vai se contaminar por inteiro, tá bom? Então procurem seguir o padrão de vida dos Vaishnavas, da cultura védica, né? Não pensem que vocês são ocidentais e por isso vocês podem fazer aquilo que um ocidental faz. Não, nós somos Vaishnavas, nós não somos ocidentais, ou indianos, ou orientais, não. Nós somos Vaishnavas, né? Seguimos a cultura Vaishnava, tá? Então fiquem sempre atentos a isso. Está comendo, só usa aquela mão, a mão direita, para comer e não faz mais nada até terminar de comer e depois vai, lava tudo e aí começa do zero, tá certo? Bom, então voltando aqui, então, por que a Mahaprasada de Krishna é Adharamrita? Quando ele canta ou ele anda, né, isso também se torna Adharamrita. No entanto, ninguém, além das gopis, pode saborear essa Adharamrita original. As gopis agora estão chorando por causa disso, e elas dizem a Krishna: nós estamos morrendo porque não estamos conseguindo esse Adharamrita. Nós não estamos conseguindo ver você, que é o mínimo, vamos dizer assim, de poder, energia que nós precisamos para recarregar a nossa bateria. Nós podemos ficar satisfeitos ao ouvirmos os passatempos nectários de Krishna, porque não há nenhum outro tipo de Adharamrita disponível para nós, né? Mas as gopis, elas querem aquilo que é original, né? Diferente dos demais, elas não estão satisfeitas apenas com os remanentes da noz de Betel de Krishna, ou qualquer outra preparação que ele possa ter provado. Para elas, os lábios dele, Adhara, são a Amritam, né? E nada mais, ou seja, são o néctar. Então, elas não querem provar aquilo que Krishna tocou os seus lábios, elas querem provar os lábios de Krishna diretamente. Srila Jiva Goswami explica que essas três frases das gopis, que é Surata Vardhanam, Shokanashanam e Itararaga Vismaranam, são todos adjetivos que qualificam este substantivo, Adharamritam. Tá? Surata Vardhanam, o néctar, ele aumenta o desejo daquele que o bebe e faz com que essa pessoa deseje desfrutar mais e mais. Shokanashanam, se esse néctar é recebido, todo o sofrimento é destruído. O sofrimento aqui no caso, a ser destruído é o sofrimento de não ver Krishna. Se Krishna se encontra com as gopis, ele poderá saborear este néctar e o sofrimento delas irá imediatamente desaparecer. Itararaga Vismaranam, não apenas o sofrimento é destruído, mas todos os tipos de apegos mundanos desaparecem de imediato. Srila Jiva Goswami
explica mais adiante que este Adharamrita é a meta suprema da vida humana. Existem 4 metas gerais para a vida: religiosidade, riqueza, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e liberação. É o famoso Dharmartha Kama Moksha. E a 5ª meta é Krishna Prema, Panchama Purushartha. E obter este Adharamrita é ainda superior a Krishna Prema. Em outras palavras, é o objetivo final para aqueles que estão buscando por Krishna Prema. Então, Shraddha Goswami ele faz a seguinte analogia: se existem muitas flores em um local, o aroma combinado dessas flores consiste de uma fragrância de cada uma das flores somadas. Mas não somos capazes de distinguir uma fragrância da outra, porque elas estão misturadas. Da mesma forma, a Adharamrita original de Krishna é muito fragrante. E quando a fragrância assim como também a fragrância da canção da flauta também é essa Adharamrita que vem através da flauta. Ambas fragrâncias se misturam tão intimamente que fica muito difícil de distinguir entre uma e outra. Apenas um Vaishnava Rasika é capaz de fazer. Então, para explicar melhor, ele disse o seguinte: o néctar que vem de Krishna, a fragrância original dele, o Adharamrita, o néctar dos lábios dele, mais o néctar da canção que ele produz na flauta, ambos saem ao mesmo tempo. Parece que é uma coisa só, mas na verdade não é. E os devotos rasikas, especialistas, são capazes então de distinguir entre os dois, diferenciar os dois. Uma outra analogia pode ser feita. Nós não podemos separar o leite da água que foi misturada ao leite. Nós podemos saborear os dois juntos como uma substância única, mas o cisne, ele pode separar os dois. Ele pode beber apenas o leite e deixar a água para trás. Da mesma forma, um Vaishnava Rasika, ele tem a habilidade de distinguir entre o néctar dos lábios de Krishna, Adharamrita, e do som da sua flauta, Venunada. Eles serão capazes então de saborear ambos, ou seja, o seu desfrute será dobrado. Então vejam aqui que Jiva Goswami que explica algo muito sutil, muito específico. Swara significa tom, ou mais especificamente, um tom tremido. As melodias que emanam da flauta de Krishna, como se eles estivessem tremidos, vibrando de maneira ondulada, bem devagar, vai de notas mais altas às mais baixas, e depois das mais baixas para as mais altas novamente. Então ele toca em formato de onda, ele vai de notas altas, notas baixas e altas novamente. E aquele que ouve esse tom, ele simplesmente desmaia. Por que a flauta ela soa dessa maneira? Na verdade, ela não pode controlar como ela soa. Ela está louca, enlouquecida, saboreando o néctar dos lábios de Krishna, e portanto ela está tremendo. Então a flauta está tremendo, no caso ele, a flauta é masculino, a flauta está tremendo em êxtase por estar ali sendo
inundada pelo néctar dos lábios de Krishna, então o som vai sair também o quê? Tremido, né? As gopis aqui dizem, né, que ela é apenas uma flauta de bambu seco sem consciência. Claro, isso é uma visão de Naralila, de passatempos humanos, é uma imposição da visão humana sobre uma flauta que as gopis estão tendo, mas na verdade nós sabemos que tudo em Goloka Vrindavana tem consciência, então a flauta também tem consciência. Então as gopis dizem a Krishna: a canção da sua flauta intoxica o mundo inteiro. Se esta flauta pode ficar tão louca pelo toque do néctar dos seus lábios, né, o que então poderá acontecer conosco se nós pudermos ser também tocadas por esse néctar? Na verdade, nós já podemos saborear isso, né? E é por isso que nós estamos completamente loucas. Agora você deve vir e restabelecer a nossa vida, porque estamos morrendo sem esse néctar. É como se fosse uma crise de abstinência, né? Daquelas mais severas que alguém pode ter quando está viciado em alguma substância. E as gopis, elas têm esse vício, né, pelo néctar de Krishna, tá? E elas estão agora passando pelo processo da crise de abstinência, né? Só que o único remédio para elas é continuar tomando esse néctar, não há outro remédio. E elas também não querem deixar de tomar este néctar. Muito bem, aqui então se encerra o verso 14. Vamos então dar sequência na próxima aula ao verso 15. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.